parceiro que a vida me fez companheiro. Nem mesmo a distância vai nos separar. Parceiro é irmão, leal, verdadeiro. Parceiro é parceiro pro que precisar. Se a coisa não tá boa, ele vê primeiro. Tem sempre uma palavra pra nos ajudar. Um gesto, um sorriso, exemplo divino. Parceiro é parceiro pro que precisar. Tá diferente, Anderson? Rapaz, eu tô aqui impressionado. Como que a gente esquece, né? Esquece tranquilamente. Eu só tenho a imagem sua assim. Fui ali a abertura, quem é esse? Já que a abertura tá diferente, era uma outra pessoa há 2 anos e meio atrás. Nós estivemos juntos aqui comemorando a eleição do Anderson. 2 anos e meio, voltamos para falar da trajetória desse período que com certeza está sendo vitorioso, e é por isso que a gente está recebendo hoje o nosso convidado, que já falou aqui, o nosso querido Anderson Nogueira, deputado estadual eleito por Friburgo, e que essa semana deu uma de artilheiro de time grande, fez um golaço que nós vamos falar mais para frente do programa. Obrigado pela presença, Anderson. Legal, já tem isso tudo de tempo? 2 anos? Tem 2 anos e meio, Passa rápido o tempo, né, gente? Caramba. Passa rápido. O tempo tá acelerado, né? Parece que é um velocista querendo cruzar a linha de chegada, né? Acelerado igual você? Tem que ser, né? Tem que ser. Aceleração, se antecipar a problemas, planejamento. Para mim, o tripé do mandato é esse, né? É aceleração, planejamento e se antecipar aos problemas. E em cima desse tripé, a região centro-norte fluminense, o interior do estado do Rio e a fé que o Rio tem jeito. Né, eu dizia que eu tinha grande azar, eu digo na verdade tem grande sorte, né, de estar deputado estadual no período mais difícil da nossa história, o período mais difícil da história do Rio e do Brasil. Mas é bom que a gente tem nossas convicções muito firmes e a gente tem feito as defesas daquilo que a gente acredita com muita veemência. Como é que você encara, já que você me levantou a bola para eu cortar, essa questão, um mandato talvez num estado do Rio mais próspero, com grana, a atuação talvez seria diferente e o nível de cobrança seria outro, em título de realizações, de questões físicas, né? Agora, nessa questão de um estado quebrado, a gente precisa de cobrança, de atuação, né? E o outro tipo de postura. Como é que você teve que se adequar? E as pessoas também, eu acho que entenderam essa questão de não te cobrar tanto umas realizações físicas que dependessem de grana, mas estão exigindo um deputado mais atuante, mais presente e em relação até à cobrança, né? A postura é diferente. A grande exigência das ruas que eu percebo é a defesa do servidor público, é a defesa de um Estado que possa ter uma grande transformação. Eu tenho falado muito, principalmente com os parlamentares juvenis, né, que é um projeto que a gente coordena, que a gente necessita de uma refundação do Estado do Rio de Janeiro, porque a gente vive, acima de tudo, além de uma crise econômica e financeira, uma crise ética e moral. Então, o grande clamor das ruas é uma virada ética e moral, né? E a gente tem sido muito firme, esse é o nosso propósito, é algo que eu acho que também não é qualidade, é obrigação, a correção, mas infelizmente nesses tempos atuais do Brasil, em tempos de Cabral e Temer, né, de Cabrais e Temer, são tempos em que exigem realmente uma profunda reflexão e que as lideranças que vão permanecer são aquelas que exatamente estão calçando o caminho no sentido de mais ética, mais moralidade, mais participação, uma democracia que possa ser mais construtiva, diferente daquela que a gente está vivenciando os últimos momentos dela, na verdade. E isso proporciona também uma questão a nível de clientelismo, essa questão ética também, eu acho que tira muito das costas a postura do povo que estava um pouco acostumado com clientelismo, né? Aquela coisa de pedir e receber alguma coisa em troca. Eu acho que hoje se pede mais uma participação ativa nas cobranças, na fiscalização, que é até a postura do deputado. E o cumprimento da sua verdadeira tarefa. Né? Qual é a tarefa do deputado estadual? É fiscalizar o executivo, é propor legislação, né? É claro, está colocando as suas opiniões nos momentos que devem ser colocados, influenciando os destinos. Eu acho que a gente tem cumprido sim, Pinguim, com essa tarefa. Óbvio que eu gostaria muito de ter emenda para poder tá trazendo aí, fazendo as coisas físicas, como as pessoas dizem, mas a gente está cumprindo a nossa tarefa, aquilo que é dever. Agora, quando se fala em clientelismo, ele existe... Clientelismo é assim, o deputado fica no meio, existe clientelismo de dois lados. O clientelismo, às vezes, com a população, e que você necessita
educar essas pessoas para uma mudança de cultura, né, para acabar com essa história do tomar lá da cá, ou aquela coisa de olhar só para o próprio umbigo, de fazer a política varejista, né, e do outro lado é o clientelismo com o governador, né, porque o histórico que nós temos, muitas das vezes são deputados que são verdadeiros clientelistas com o governo do Estado. E aí não fiscaliza, não fala o que tem que ser falado e não faz o que tem que ser feito. E no final das contas, o tempo vai demonstrar que não é uma boa troca, não é bacana isso. Nessa trajetória, quando a gente fala de cobrança e você, a partir das suas conquistas que você tem tido na LERJ, há 2 anos e meio atrás a gente estava falando aqui de um menino que tinha quase 30 e poucos anos, que estava saindo da Câmara, ia chegar em um ambiente completamente diferente de uma legislatura municipal, uma Câmara que todos são conhecidos, que você até às vezes respeita por uma questão de estar presente na mesma sociedade e, na verdade, você cai dentro da Assembleia Legislativa, que é um relacionamento completamente diferente, pessoas extremamente experientes na política, e você nesses 2 anos e meio alcançou um respeito que inclusive semana passada vários empresários que estiveram na LERJ me testemunharam, ficaram apavorados de ver o seu trânsito dentro do plenário e a sua condição de aglutinação. Como é que você conquistou isso nesses 2 anos e meio, aonde você chegou, vamos dizer, com 2 anos de mandato de vereador, menino, chegou lá e conseguiu se impor dentro da Assembleia? Respeito você adquire com o tempo, né? E você adquire no trato com as pessoas. Quando você cumpre aquilo que você diz, quando você é correto, né? Quando você trata a política com P maiúsculo. Eu cheguei na Assembleia Legislativa como menino do interior, né? De um mandato de vereador de 2 anos, como oposição forte ao então prefeito de Nova Friburgo, como oposição ao governador e com uma dificuldade que muitas pessoas na Assembleia Legislativa não me conheciam, né? Porque, na verdade, nós fomos uma das surpresas daquela eleição de deputado e muita gente fazendo uma identificação direta com Glauber. Ou seja, o Anderson é igual ao Glauber. E a gente... Ou o Anderson é pupilo do Glauber. O Anderson é pupilo do Glauber, o Anderson é mandado por Glauber, o Anderson é igual ao Glauber. E a gente conseguiu mostrar que, apesar da afinidade e do reconhecimento que tenho ao deputado federal Glauber, que também é meu amigo pessoal, nós somos pessoas diferentes. Eu costumo dizer que até os melhores amigos podem ter discordâncias, né? Eu e o Glauber concordamos com muitas coisas, mas discordamos de um tanto de outras coisas. Mas no final a gente tem um respeito, porque a gente sempre tratou com muita honestidade um com o outro aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente acredita. Então, com pouco tempo a gente conseguiu demonstrar que tínhamos vida própria, nossos pensamentos próprios e que a gente agia da maneira que a gente acredita. E nesse sentido a gente foi adquirindo respeito e aí os outros deputados falam, né, pela capacidade oratória e pela questão da articulação. E a LERJ tem me preparado muito, o Rio, de uma maneira geral, tem me ajudado muito no sentido da articulação e da questão da importância da gente sonhar e planejar aquilo que a gente sonha. Essa experiência de você ficar aí praticamente a semana inteira também num grande centro, desenvolvimento também cultural, como pessoa, como homem, o que isso está te ajudando? Eu tive o professor Mário Osvaldo Pisquella, que ele sempre, na época que eu trabalhava no Colégio Anchieta, que ele sempre falava para a turma, né? Vocês precisam olhar além das montanhas, é preciso ver além do horizonte, é preciso ver o horizonte. E às vezes as montanhas nos limitam a ver aquilo que é preciso ser visto. Claro que isso tem um simbolismo, né? E de certa forma não deixa de ser uma verdade. É preciso você perceber, quando você olha além das montanhas, as nossas potencialidades. Nós temos potencialidade como nenhum outro lugar tem, esse é um ponto. E o outro ponto é que você percebe que há um mundo para se conquistar e que as coisas não podem ficar restritas no nosso canteiro, né? Que é preciso ir a campo, batalhar e que é preciso que a gente possa construir realmente. Se a gente quer ser grande, é preciso construir coisas grandes, é o que a gente tem buscado fazer. Então, estou muito feliz em poder representar a nossa região a nível de Estado, defender os interesses da nossa região e, acima de tudo, se capacitar, né, e digo academicamente inclusive, para poder enfrentar desafios muito maiores que o destino pode nos proporcionar. Uma característica sua, de juventude, garoto novo, chegou lá, recebeu uma comitiva de meninos, na época que a gente conseguiu testemunhar,
e você abraçou um projeto que estava perdido, estava dentro do baú da Assembleia Legislativa, que foi o Parlamento Juvenil. Em 3 anos de Parlamento Juvenil, o projeto deu um upgrade assim de 150%. Aqui você atribui esse seu crescimento, né, sob a sua direção, do projeto que estava dentro de um baú dentro da Assembleia Legislativa. Paixão. Né, eu sempre digo para eles, não se apaixonem por si mesmos, né? Se apaixonem por causas. Eu sou completamente apaixonado por essa causa, porque eu acredito que a transformação que a gente necessita é uma transformação, acima de tudo, cultural. E essa transformação tem que necessariamente passar por um protagonismo da juventude. É preciso preparar melhor essa geração para que ela não cometa os erros das gerações anteriores. Levando-se em conta, é claro, que não adianta ser apenas jovem, é preciso ter também a cabeça jovem, e é o que a gente tem trabalhado demais. Eu acredito muito no Parlamento Juvenil, é um projeto que eu sou completamente apaixonado, porque ele tem a possibilidade de fazer um encontro de jovens dos 92 municípios do estado. De repente, esses jovens percebem que não estão sozinhos e que, apesar do colega poder ter até sotaque diferente, a linguagem é uma só. Fazer desse mundo um mundo melhor, e um mundo melhor começa exatamente pelas nossas atitudes, na nossa rua, nos nossos bairros, na nossa escola, nas nossas cidades, no nosso estado e no nosso país. Você tirando, as pessoas observam muito na LERJ que você tirou uma questão partidária. A gente entendia que o Parlamento Juvenil tinha aquele quê partidário, um quê preparatório para o garoto ser um braço político, e essa coisa saiu de voga do Parlamento Juvenil. Isso também você acha que pode ter sido o grande sucesso, quando a questão partidária, aquela coisa de transformar o garoto apenas num braço político, saiu da linha de frente e transformar a garotada em cidadãos, pessoas melhores e olhar ao seu próprio entorno? Você acha que foi o grande sucesso? Certamente, Miguel, porque para a gente o Parlamento Juvenil não é um projeto político, é um projeto de vida. Né? Essa é a grande diferença. Eu costumo dizer também que o Parlamento Juvenil ele não é apartidário, ele é suprapartidário, que é uma diferença grande. E outro detalhe importante é que o Parlamento Juvenil ele é um espaço, né, onde todos os pensamentos políticos podem acontecer e se debater. Ou seja, ele tem política, mas não tem partidarismo. Acho que isso faz uma grande diferença. E como a gente acredita na juventude, eu não estou preocupado se o menino ou a menina vai ser vereador, se vai ser meu aliado. Eu estou preocupado exatamente que a gente possa ter uma juventude mais engajada, mais participativa, e esse nosso olhar é que faz realmente toda a diferença. É a juventude, e todo mundo percebe exatamente as nossas intenções são exatamente de fortalecer a juventude na política. Seu relacionamento com o presidente da casa. Todos falam que o presidente da casa é o tirano, é o todo-poderoso, e você chega lá no partido de oposição, do outro lado ele joga na ponta direita, vamos dizer assim, você está jogando na ponta esquerda, avançadíssimo. E como é que você consegue ainda manter esse bom relacionamento, essa boa entrada com o presidente da casa? Primeiro que eu vejo, antes de currículos, eu vejo pessoas, né? E eu tenho, assim, uma boa relação com todos os deputados, ou quase todos os deputados. Tem outro que a gente sabe que tem um chutezinho na canela ali, que é inevitável. Mas o legislativo, apesar de ser o poder legislativo, ele tem também um caráter muito executivo. Tudo passa pelo presidente. Necessariamente, para você avançar, você precisa do presidente. Minha relação com ele é uma relação de muita franqueza, é uma relação muito ética, e o presidente, desde lá atrás, e 2, 3 meses depois que eu assumi o mandato, ele já dizia, né, você tem futuro, você é um brilhante parlamentar, e isso se consolidou ao longo do tempo. Mas o que mais me satisfaz, o Pinguim, não é nem a admiração que o presidente diz ter por mim, inclusive publicamente. O que mais fico mais feliz é que ele sempre diz, é o deputado da região serrana, ou seja, então quando fala de Friburgo, quando fala dos municípios vizinhos, quando fala de região serrana, o olhar não só do presidente, mas de todos os deputados se voltam para mim. E isso me dá uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma grande satisfação, porque em 2 anos e meio a gente conseguiu construir a imagem de grande defensor, de grande representação da nossa região. Até porque, recentemente, Cordeiro também foi pauta de temas bem ativos, né, na LERJ, com relação
ao campo lá, de parque de exposições. Ao IFE, a questão do transporte universitário, uma série de batalhas lá que são muito importantes e que continuam, né, principalmente com relação à instalação do Instituto Federal Fluminense. Cordeiro é um município de grande importância e por onde eu passo nos municípios eu tenho dito o seguinte: não adianta um só crescer sozinho, a gente tem que fazer com que a região possa crescer de uma maneira igualitária para que a gente possa exatamente estar tendo bons equipamentos para toda a população. Não adianta Friburgo estar muito bem se Bom Jardim vai muito mal. É importante que a gente crie um desenvolvimento, tanto econômico como social, que seja equilibrado e eu acredito nisso. A questão do leite em Macuco é um exemplo disso, que agora você também conseguiu dar um respiro para o município. Né? Nova Friburgo é um município polo, mas há outras atividades que são muito caras para a região, como por exemplo a questão da produção leiteira, que atinge diretamente Macuco, mas que não deixa de atingir os outros municípios como Duas Barras, Carmo e assim por diante. E a gente lá atrás conseguiu a exclusão do que se chama do FEF, que é o Fundo de Equilíbrio Fiscal, onde todos os setores incentivados tinham que fazer uma contribuição de 10% em cima da diferença do valor incentivado. Por exemplo, o setor metal mecânico, que paga o ICMS de 12%, quando na verdade é 20%. Então ele tem que pagar 10% em cima dessa diferença de 8%, o que aumenta sobremaneira o custo da atividade, que necessariamente leva ao desemprego. Essas batalhas são, acima de tudo, batalhas pelo emprego, ainda mais no momento de dificuldade econômica. E no setor, eu consegui excluir setor têxtil, setor de micro e pequenas empresas, esporte, cultura, fiz a exclusão do setor têxtil, do metal mecânico, como já disse, e posteriormente só que veio a questão do setor leiteiro. E a gente teve uma batalha muito árdua, que foi uma batalha muito difícil para excluir o setor leiteiro, conseguimos e foi um grande avanço. Então, para a região, fundamentalmente essa questão da exclusão do setor leiteiro, mas do metal mecânico também, porque atinge diretamente Cordeiro, a gente teve grandes avanços aí importantes que mantiveram, com certeza, muitos empregos aqui na nossa região. Beleza, por falar em emprego, deixa eu conseguir manter o meu aqui na TV, o intervalo, daqui a pouquinho a gente está voltando. Boa, ele vê primeiro, tem sempre uma palavra para nos ajudar. A Predial Primos e a NG Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônego. Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento, o Parque César Guine. Um condomínio moderno, com casas de 4 e 5 quartos e construído com as principais inovações da engenharia. Em breve, a casa modelo estará disponível para visitação. Aguardamos você! Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paysandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Boa, ele vê primeiro, tem sempre uma palavra para nos ajudar. Estamos de volta, segundo bloco do programa Bate-Papo está aqui, ó. Você que gosta das nossas camisas, essa aqui é a Lapa, tem Sambódromo, tem da Portela, várias camisas, já tem a coleção nova agora com letras de samba. Então você que gosta das camisas que eu uso, www.desamba.com.br ou 7 lojas no Rio de Janeiro, vários shoppings do Rio, Norte Shopping, Madureira Shopping, Pendotiba Shopping, Nilópolis Shopping, vamos lá.
Norte Shopping, é shopping que não acaba mais e loja de samba que não acaba mais. Mas pediu pela internet, chega na tua casa com frete bacana. Um abraço ao Igor Leal, que já começa a disputa de samba enredo da Mangueira lá, tentando o bicampeonato. E o Igor, que não é bobo, já colou com o maior adversário dele, que é o Alemão do Cavaco lá de São Paulo, que era o adversário dele. O Igor já colou, é igual na política, né? Colou com parceiro, com adversário, para poder esse ano não ter muito adversário na disputa de samba da Mangueira. Então, um abraço para você, Igor, e faz camisa de manga comprida, que o negócio tá feio aqui em Friburgo. Tô sofrendo hoje na gravação do programa. Verdade. Canta um samba da Lapa. Tem algum samba da Lapa? Tem muita coisa, né? Eu fui ver. a Lapa, boa viagem, Chico Buarque, né? Tem Chico Buarque. Tá igual ele gosta do Silvio Santos, ele gosta de usar, ele vem com o programa. Qual é a música? Com a palavra Lapa. Tem a Lapa. Tem a Lapa. Ele gosta de Silvio Santos. Portela é mais fácil, né? Portela não falta música, né? Portela tem vários hinos. Vários hinos. Clara Nunes, tem aquele Luiz, qual é o nome dele mesmo, meu pai? Tem um samba bonito da Portela, do Luiz Airão. Luiz Airão, sim. Tem umas coisas muito bonitas. Muito Paulinho da Viola, que é Paulinho da Viola, que foi um rio que passou em minha vida. E Portela dele, que eu sei que é a coisa mais linda do mundo. Apesar de eu ter levado ele para conhecer o Nil da Tijuca, mas eu sei que ele é portelense doente. A primeira escola de samba lá que ele... Mas a Tijuca tá no meu coração, né? Vascaíno, né? Desde 98, quando a Tijuca faz o samba, né, de Gama Vasco, a epopeia da Tijuca, e que é um samba belíssimo, de time de futebol para mim é o melhor, vamos vibrar meu povão, é gol. Eu passei a ter um carinho muito grande pela União da Tijuca, sempre torço Portela, Tijuca, Portela. É até bom de confessar que quando a gente entrou há 2 anos e meio atrás no barracão da União da Tijuca, a gente teve a oportunidade de conversar com o senhor Fernando Horta. Aí ele estava crente que o deputado era o deputado, chegou lá quietinho antes, não, eu gosto de samba, vamos cantar meu pô. Aí o presidente olhou para ele e falou, pô, esse garoto conhece samba também, ele gosta, ele cantou o samba do Vasco lá de... E a Tijuca tem sambas lindíssimos, a Tijuca tem aí, os últimos anos da Tijuca foram muito bacanas. Muito bonitos, né? Muito, a exceção desse ano, né, que teve aquele problema com a alegoria, mas a Tijuca sempre tem feito brilhantes carnavais. Carnavais, que o Anderson que gosta de carnaval, gosto muito. Futebol e carnaval, o Anderson é um mortal, tá? Ele não é deputado, ele é um mortal, gosta de futebol, carnaval, gosta da cerveja e nada alterou, posso garantir para você. Que adoro nada disso cerveja, alterou. Gosto demais, eu gosto de gente, eu gosto de estar no meio da rua. Com certeza. Antes, vamos falar um pouquinho da conquista da semana passada, que foi importantíssima para Friburgo. E algumas pessoas falam, você está legislando em prol de empresário, né? E falam alguma coisa, mas esquecem que existe toda uma questão atrás, que é em relação ao emprego, proporções e números que foram colocados para você, prognósticos de daqui a 1 ano e meio, se isso não acontecesse, seriam cerca de 10 mil pessoas na rua, desempregadas, né? E muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Vamos falar um pouquinho do que foi a Lei da Moda, que foi votada na semana passada, em regime de urgência na Assembleia Legislativa, e o que representou isso para Friburgo. O que foi, na verdade, a Lei da Moda, que foi o gol de placa que eu falei que o Anderson fez no início do programa. Todo mundo em casa, há algum dia já deve ter falado com orgulho que mora na cidade que é a capital nacional da moda íntima. E é exatamente esse título que estava correndo risco caso a Lei da Moda não tivesse a extensão desse benefício fiscal, que é um benefício fiscal que ele tem uma relação direta com a questão do emprego. E o detalhe, é um verdadeiro benefício fiscal. Sim. Não é acordo fiscal. Não tem essa história de maracutá e tudo mais, porque é muito fácil para quem é crítico, aquelas pessoas que são assim totalmente críticas, né, que não conseguem ampliar os seus horizontes, de dizer que todo incentivo fiscal é ruim. E vai ser ruim de fato se você pegar o incentivo dado ao Odebrecht nas obras do metrô no Rio, vai ser ruim de fato se você pegar benefícios dados à Ambev, vai ser ruim se você pegar certos benefícios dados à joalheria, a termas, e aí você vai dizer, realmente o benefício fiscal é ruim. Como o Pezão, por exemplo, adora dizer que o benefício é uma maravilha. Só quando ele fala que é uma maravilha, o exemplo que ele vai citar é o setor têxtil, ou seja, a Lei da Moda em Friburgo. Ele vai citar o setor metal mecânico da nossa se justificar região. Claro, então a gente tem que separar o joio do trigo, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. É aquilo que é benefício de fato e incentivo e aquilo que é favor fiscal. Então o Rio tem uma lógica de muitos incentivos que são verdadeiros favores fiscais e outros que têm coerência, que são importantes para o desenvolvimento regional, para a garantia do emprego, como na nossa região. E mais do que isso, há certos incentivos que inclusive geram um aumento de arrecadação. E o setor da moda certamente é um deles. Muita gente sai da informalidade, ou seja, quando não está legalizado, ele vai porque todo mundo quer ficar legal, todo mundo quer estar de acordo com a lei.
Agora, muitas das vezes, é difícil porque você é tão taxado, tão sufocado, que é melhor você ou não faz a atividade ou faz de maneira ilegal. Então, a lei da moda, essa extensão por mais 15 anos. Que venceria agora, no fim de 2000. Venceria final de 2018. E aí vem o que até fui questionado no início, por que eu me antecipei. Acho que a gente tem que se antecipar aos problemas. Há 3 meses, quando nós começamos essa mobilização, nós reunimos aí 5 a 10 pessoas para discutir o tema e buscar estratégias para a gente avançar. Porque você já visualizou 2018, exatamente, o problema. Mas eu disse a eles, olha, dezembro de 2018 vence, a gente poderia fazer isso lá mais para frente. No entanto, há 2 fatores que nos colocam em risco. A adesão do Estado do Rio ao Programa de Recuperação Fiscal, que impede o Estado de conceder novos ou ampliar velhos incentivos pelos próximos 6 anos, 3 prorrogável por igual período. E ainda tem no Senado tramitando uma lei da convalidação dos incentivos fiscais. Brasília, tio do governo federal. Isso, que vai tentar acabar ou amenizar a guerra fiscal entre estados, onde um estado dá benefício maior do que o outro para atrair empresas. Criar uma regra nacional. À época, há 3 meses, eu disse isso e eles também ficaram preocupados. Eu disse, a gente tem que correr contra o tempo. E a gente fez uma corrida contra o tempo, mas que eu disse, precisa ser construído. Porque hoje não há ambiente favorável para discutir qualquer matéria relacionada à questão de incentivo fiscal. E assim o fizemos. Fizemos uma grande reunião em Nova Friburgo, que reuniu não só empresários, como também trabalhadores. E aí eu vou me lembrar de uma fala da presidenta do Sindicato dos Trabalhadores. E essa união, só para lembrar, te cortando, foi num período de dissídio, de discussão de dissídio, exatamente, que era difícil. Exatamente. Colocar todo mundo na mesma mesa. Eu fiz questão de falar o seguinte, e a gente conseguiu, porque a gente precisa, às vezes, colocar até quem está em posições contrárias numa mesma mesa. E eu não tenho problema nenhum em sentar também numa mesma mesa com quem pensa diferente, né? E a Luzia dizia, olha, o sindicato trabalha pelos interesses dos trabalhadores. Agora, se essa lei não for prorrogada, não tem trabalhadores, logo o sindicato não precisa existir porque não tem quem está trabalhando. Essa fala para mim foi muito marcante. E eu até disse, vocês estão em dissídio aí para o acordo coletivo patronal com os empregados, nós reconhecemos isso, mas a arena é outra. E a discussão é entre vocês, né? Não me cabe entrar nessa discussão, ainda que eu também tenha as minhas defesas claras nesse sentido. Mas os trabalhadores se juntaram a nós, fizemos então uma grande audiência pública no Rio, em que muitos deputados foram lá e esses deputados, alguns até que são contra incentivos fiscais, saíram convencidos de nos auxiliar nessa batalha. E através dessa grande articulação, finalmente, na semana passada, nós conseguimos então a aprovação dessa extensão que inicialmente, Pinguim, era até 2024 e ela foi ampliada até 2032, ou seja, pelos próximos 15 anos, que é o período máximo permitido pela legislação federal, que já foi sancionada pelo presidente Temer, que era aquela que eu falava das convalidações dos incentivos fiscais. Então, nesse sentido, eu acho que a gente ganha a possibilidade da competitividade com outros estados, a gente tem a possibilidade de um planejamento de curto, médio e longo prazo, inclusive de investimentos, no sentido não só da manutenção dos atuais empregos, mas da possibilidade até de maior número de empregos e de melhores possibilidades de renda para os trabalhadores. Salientando também que é uma lei que as pessoas podem falar, mas Cabo Frio foi beneficiada, Petrópolis, sim, Rio de Janeiro com seu polo de moda, São Cristóvão, quer dizer, é uma coisa que não atinge também só Nova Friburgo, não, a região toda foi beneficiada, também a capital, quer dizer, então não é essa coisa de legislar em causa própria como muitos falam. Mas certamente Nova Friburgo fez toda a diferença. Se não fosse a mobilização de Nova Friburgo, a lei com certeza não seria estendida. Então Nova Friburgo foi aí protagonista, mais uma vez nesse sentido, tanto é que na sessão de votação, todos os deputados que foram discursar, todos eles falaram Nova Friburgo, lá do deputado Anderson, sei lá o quê. Então, Nova Friburgo foi o grande destaque dessa votação e a gente tem muito orgulho de ouvir a nossa cidade ser aquela que protagoniza algo que é importante não só para ela, como também para Petrópolis, no setor de malharia, como para Cabo Frio, na moda praia, como no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Oeste e em São Cristóvão, onde o setor têxtil ainda é muito forte. Agora, o fato é que o estado do Rio perdeu muito nos anos anteriores e a gente tem uma corrida aí de recuperação e que Nova Friburgo certamente pode estar liderando mais uma vez esse processo. Tem muito trabalho pela frente, mas é uma grande conquista que a gente tem que comemorar e celebrar. Como o nosso programa também está curtinho, a gente tem pressa, o câncer também tem pressa. O
que está sendo feito em relação ao Hospital do Câncer de Friburgo, já que nosso tempo está acabando. O Hospital do Câncer é algo de um problemaço que a gente precisa estar correndo contra o tempo. Nós realizamos, inclusive, nessa quarta-feira, uma audiência pública para tratar desse assunto, colocando na mesma mesa todos os atores envolvidos para estabelecer prazos e metas. O objetivo é retomada imediata das obras do Hospital do Câncer. E já estamos discutindo como será o futuro funcionamento dessa unidade, porque não adianta também equipar, inaugurar e como funciona. Tem um custo estimado em R$8 milhões por mês. Como a gente faz essa unidade estar funcionando para atender não só a região, mas todo o estado do Rio de Janeiro. A gente está trabalhando firme nessa ideia e mais do que isso, Pinguim, é engraçado porque filho feio não tem pai, né? Esse é o ditado popular, né? Quando o Hospital do Câncer era um filho bonito, tinha um monte de gente, né? Falando que era o pai da criança. Tinha gente até que com justiça estava envolvido e são muitas pessoas que realmente trabalharam nisso ao longo do tempo, mas agora que o filho virou feio, aí o abandonado, né? Aí o único pai sou eu, né? Que a cobrança é em cima e fala assim, a culpa é do deputado Anderson. Não tem problema, né? A gente cumpre com a nossa responsabilidade de fiscalização, de responsabilizar quem tem que ser responsabilizado, mas mais do que isso, a minha preocupação, e porque a gente não tem tempo, quem tem câncer não tem tempo, a gente precisa exatamente fazer com que as obras sejam retomadas e que a unidade possa estar funcionando no mais curto espaço de tempo. Anderson, obrigado. O programa agora é correndo, está à sua disposição a hora que você quiser. Está no bico seco agora, mas eu sei que você está tomando antibiótico, então é melhor te poupar dessa questão da cerveja. É verdade, mas um ótimo bate-papo, né? Saudade do bate-papo quando estava ali na Dante Lasnestra. Eu sou um ser nostálgico, sabe? Mas que a gente possa fabricar nostalgias futuras, que o bate-papo possa reabrir em breve e que as pessoas possam se divertir muito. Você quer trabalhar na noitada é cansativo, né? Mas alguém tem que fazer o trabalho. Alguém tem que fazer o trabalho. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. E Anderson, acelerado como sempre, a gente espera muito de você, mais ainda do que você já está fazendo. Aquele abraço, até a próxima quarta. Parceiro que a vida me fez companheiro, nem mesmo a distância vai nos separar. Parceiro é irmão, leal verdadeiro. Parceiro é parceiro pro que precisar. Se a coisa não tá boa, ele vê primeiro. Tem sempre uma palavra pra nos ajudar. Um gesto, um sorriso, exemplo divino. Parceiro é parceiro pro que precisar. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.